Saudações fraternas, meus amados e minhas amadas. Sejam bem-vindos ao canal Fraternidade Mística Chama Sagrada. Agradecemos ao todo por estarmos aqui e podermos gravar mais um vídeo. Ter a oportunidade de mais uma vez compartilhar conhecimento com vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. É de grande valia a participação de cada um de vocês, a inscrição de vocês no nosso canal. Agradecemos por quem tem se inscrito, por curtir nossos vídeos, por compartilhar. Agradecemos por quem tem comentado. Agradecemos também por quem tem mandado mensagem para nós lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Os links ficam na descrição sempre de cada vídeo, certo? E hoje eu quero trazer um vídeo que eu considero um tanto especial. Nós vamos falar hoje sobre o chamado de cada um para a vida, para o mundo espiritual. Nós sabemos que muitas vezes, falo até mesmo de mim, nós trilhamos uma caminhada onde passamos por diversas religiões, onde nossa fé foi de muitas maneiras provada, onde de muitas formas nós fomos trabalhados, nós fomos aperfeiçoados, algumas vezes nos machucamos, nos ferimos, outras vezes nos edificamos, mas trilhamos um caminho espiritual. Antes de mais nada, eu quero dizer e responder uma pergunta que eu sei que é dúvida para muitas pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Márcio, por que eu sinto uma necessidade de estar em algum lugar, de ter uma religião, de ter fé, de participar, praticar? Eu quero dizer para você que isso é uma coisa muito comum para quem tem um chamado espiritual. O mundo, desde que é mundo, e o ser humano, desde que é ser humano, ele tem a necessidade de se apegar no mundo espiritual. Ele tem a necessidade de cultuar algo, um Deus, uma divindade. E isso foi comprovado e é comprovado pela antropologia, né, a ciência que estuda as religiões e as civilizações, que, indiferente do quão remoto uma nação possa ser, mesmo que ela não tenha acesso ao mundo como um todo, ela tem um sistema religioso alicerçado dentro dela. Vamos falar dos maias, dos astecas, dos incas, dos índios lá nos confins da Amazônia. Indiferente da civilização que você estudar, ela tem uma organização religiosa, um conceito religioso formado. Muitas vezes seria de uma forma primitiva. O ser humano com medo, por exemplo, no Havaí, as tribos no Havaí, elas cultuavam o deus vulcão, porque os vulcões constantemente entravam em erupção e muitas vezes eram realizados sacrifícios humanos para acalmar a ira, para aplacar a ira de um deus, ou de diversos deuses que eles cultuaram, atribuindo ao vulcão a fúria da natureza, o fogo. As chuvas, quantas vezes faziam oferendas às chuvas, aos raios, às trovoadas, às marés, à lua, ao sol. O ser humano tem essa necessidade. Então você, como eu gosto de dizer, não é um alecrim dourado perdido no campo, não. Você também é um ser que tem uma necessidade espiritual, porque o ser humano tem essa necessidade. Tá? Ele tem essa necessidade, ele nasce com essa necessidade de buscar uma divindade, de crer, de cultuar, de ter fé, de adorar. Então, bem-vindo ao mundo de quem tem um chamado. Ter um chamado diz exatamente quem você é na Terra como um todo. Você é um ser humano que nasceu para algo maior do que simplesmente viver, crescer, casar, reproduzir, como seria o conceito antigo, e morrer. Não, você nasceu para muito mais do que isso. Entre o nosso nascer e o nosso morrer, existe um caminho muito longo, um caminho muito vasto. Existe um caminho que nós definimos através das nossas escolhas. E ter um chamado espiritual, ter um chamado para ser mais do que isso e fazer mais, é algo que está arraigado dentro de cada ser humano. A questão é o quanto demoramos para descobrir esse chamado, ou sentir, e o mais interessante, o quanto demoramos para atender, para aceitar esse chamado. Mas nesse conceito todo, quem sou eu afinal? É uma pergunta que muitas pessoas têm se feito. As pessoas estão cada dia mais perdidas em si mesmas. Com o advento da tecnologia, estamos aí constituindo e conhecendo o metaverso, uma tendência a mudar toda a tecnologia do mundo. As portas de descobertas, explorações espaciais e tecnologias cada vez que nos afrontam mais como seres humanos, onde nos coloca cada vez menos necessários no mundo globalizado, nós ainda temos um chamado dentro de nós. E nos perguntamos muitas vezes, quem sou eu no meio dessa sociedade? Por que eu vim? Para quê? Qual a minha necessidade como um todo?
Muitas vezes nos sentimos perdidos, não nos encaixamos, não nos enquadramos em lugar nenhum. Mas por que tudo isso? Quem sou eu no meio disso tudo? É uma pergunta que 90% das vezes eu posso te afirmar está na descoberta, na aceitação da tua espiritualidade como um todo, do teu chamado espiritual como um todo. Tá, mas e por que eu tenho um chamado? Olha, por que existe um Deus? Por que existem deuses? Por que a natureza é assim? Por que a natureza é assado? A ciência tenta explicar. Por que você tem um chamado é uma coisa que você vai descobrir no decorrer da tua caminhada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você escolheu essa vida. Você escolheu reencarnar nesse tempo, nessa época. Por um propósito, por um motivo. Você escolheu a família que você tem. Você escolheu os teus irmãos. Você escolhe o teu ciclo de amigos. Você escolhe onde você vai estudar, onde você vai trabalhar, a tua profissão. Você escolhe as tuas atitudes, as tuas palavras, dia após dia. E sim, isso vai definir você? Sim. Certo? Então o porquê de você ter um chamado, deixa como um enigma da natureza da vida. Descobre no decorrer da caminhada. Apenas viva a tua caminhada como um todo. Apenas viva ela como você tem que viver. Aí então vem aquela pergunta, mas e qual é a minha religião? Eu já passei por tantas, talvez. Eu já fui evangélico, já fui católico, eu já fui lá no centro espírita, já fui no centro de Umbanda. Eu não consigo me encontrar como ser religioso e não espiritual. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, a espiritualidade e religiosidade e suas diferenças. Mas eu não consigo me encontrar como um ser espiritual. Eu não consigo me encontrar como um ser religioso. Então aí entra um conceito de sentir. Os seres humanos, como um todo, isso é muito comum. Até mesmo para nós que vivemos a magia e a bruxaria. Termos irmãos fraternos, pessoas que estão do nosso lado, falam assim, mas eu não consigo sentir, eu não consigo ter esse contato, eu não consigo ouvir a voz do Deus, da deusa, dos deuses, dos meus guias, dos meus mentores. Você não consegue porque você não se cala internamente. Porque no momento que você parar para ouvir, você vai ouvir eles respondendo. Eles respondem através da natureza, eles respondem através dos sinais. Tem um vídeo no canal da senhora Ilana Timorá que fala sobre isso. De alguns sinais de que você tem alguém do teu lado ali, de que você está acompanhado. Preste atenção nos sinais. São sutis. Nós é que somos estabanados mesmo, nós é que somos afoitos, que atropelamos todas as coisas e não paramos para ouvir. Você para ouvir. Quando você faz uma pergunta ao todo, ao Deus, à deusa, às divindades as quais você cultua, você para ouvir a resposta? Você presta atenção na resposta? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Neste momento você vai conseguir ouvir. E essa pergunta que você se faz às vezes ao todo, mas qual é a minha religião? Faça a eles. Qual é o meu caminho religioso? Não, eles não vão decidir por você, mas eles vão te guiar, eles vão te orientar. Um dos sinais é a paz, lembra? Assim, sentir-se em paz, sentir-se bem. Um dos sinais é esse, e tantos outros que existem, não só os 5, mas tantos outros como Ilana mesmo falou. Preste atenção, ouça os sinais. Então você vai saber qual é a tua religião. E não importa se você é espírita, não importa se você é católico, não importa se você é candomblessista, se você é bruxo, bruxa, magister, não importa se você é evangélico, protestante. Importa é a maneira que você vive a sua fé e o contato que você tem com a divindade a qual você se propõe a cultuar. A religião que é a sua é a religião que te faça bem, que te faça crescer, que promova na tua vida, na tua família, mudança, transformação. Se você não está sendo transformado, se você não consegue sentir e vivenciar mudanças, alguma coisa está errada. E talvez não seja na religião, talvez seja em você. É simples assim. É muito fácil culpar a religião. É muito fácil culpar a mãe de santo, o pai de santo, o meu mestre, minha mestra. É muito fácil culpar o dirigente do centro espírita, o padre, o sacerdote. É muito fácil. Difícil mesmo olhar para nós e dizer, não, mas é comigo. O problema é aqui, é interno. 90% das vezes o problema é interno. É preciso entender. É preciso compreender. Então, como eu devo me sentir com relação à minha religião, com relação à minha fé, com a minha crença? Primeiro, você precisa sentir-se livre. Você tem que se sentir bem. Você não pode estar num lugar que você tem um jugo, que você sente que você tem que fazer aquilo. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir no encontro da fraternidade, hoje tem reunião lá na fraternidade, hoje tem sessão lá no terreiro. Você tem que ir com prazer,
Você tem que ir com alegria. Você tem que estar bem com o que você cultua. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas se afastam da sua verdadeira religião por causa de outras pessoas. Por causa do fulaninho, da ciclaninha, do fulaninho, da fulaninha. Eu vou dizer pra você, é um grande erro que você comete. Religiões não são perfeitas. Por que elas não são perfeitas? Porque elas são feitas por seres humanos. Os deuses não estão na Terra ali, preparando todo mundo. Se fosse, haveria respeito. Mas não é. Eles estão lá em espírito. Seus enviados estão lá em espírito. Mas tem a irmãzinha fofoqueira, tem um amiguinho fofoqueiro, tem aquele que vai falar mal de você, tem aquele que vai criticar, tem aquele que vai julgar. Em qualquer lugar abençoada, qualquer lugar vai ter. Então não te afasta do teu caminho. A religião que é a tua, o lugar que você precisa estar e sentir-se, como você deve sentir-se, é livre em primeiro lugar. Você tem que ter liberdade para cultuar, para adorar, para estar lá, sentir prazer em fazer aquilo. Segundo, a tua religião, ela não pode ser discriminatória. Desculpa, cada um segue a sua religião da maneira que quer. Mas se uma casa de religião, se uma fraternidade, se qualquer local de adoração, ele é exclusivo, ele é discriminatório, ele não serve para mim. Eu quero um lugar, eu quero estar em um lugar. E nós lutamos aqui na Fraternidade Mística Chama Sagrada para tornar um lugar totalmente inclusivo, um lugar para todos. Se você não pode chegar, nós queremos chegar até você. Você tem que estar aqui, você tem que se sentir bem. Se você tem trança, se você é careca, se você tem cabelo arrepiado, se você é punk, se você pinta a sobrancelha, se você não pinta, se você usa maquiagem, se você não usa. Não importa. Se você se veste bem, se você se veste mal, não importa. Importa é como você está aqui. Isso é importante. Você tem que estar em um lugar onde você sinta que você faz parte daquilo. Você tem que se sentir livre e você não pode se sentir discriminado de forma nenhuma. Minha opinião, é claro. Não faça como regra da tua vida. Terceiro, deve ser totalmente inclusivo. Eu acredito nisso. A minha religião, a minha fé, a minha crença, a nossa fraternidade, ela tem que ser pro homossexual. Ela tem que ser pro negro. Ela tem que ser pro branco. Ela tem que ser pro evangélico, se ele quiser. Não tem problema nenhum. Ela tem que ser pro católico, que vai na missa. Não tem problema nenhum. Ela tem que ser pro pai de santo, pra mãe de santo. Ela tem que ser pro filho de santo, pro candomblessista. Ela tem que ser pro magista. Ela tem que ser pro espírita. Ela tem que ser pra todos. Ela tem que ser inclusiva de todas as formas. Porque nós temos que ter liberdade para cultuar. Nós temos que nos sentir não discriminados em um lugar. E nós temos que nos sentir parte daquilo. Se for assim, não importa quem está na volta e muitas vezes vai jogar pedra em nós. Nós vamos estar bem. Isso vai completar a nossa vida. Ter um chamado espiritual é difícil. Para vivenciar tudo aquilo, não é. Entende? É uma escolha. É uma escolha viver o teu chamado. É uma escolha viver a tua fé, a tua crença com liberdade. A grande questão é, nós vivemos muitas vezes nossa vida inteira ou parte da nossa vida, até que nos libertamos vivendo o que os outros querem. Aí o meu sonho não é o meu, é o sonho da minha mãe, da minha irmã, dos meus parentes que são de religião lá. Aí eu sou católico porque minha avó é, e o sonho da minha avó era que eu fosse coroinha. Aí eu sou padre porque minha tia sonhou, minha mãe sonhou, meu pai me colocou lá no seminário. Aí eu sou batuqueiro porque minha mãe é. Aí eu sou espírita porque a minha família toda é espírita. Não, você é o que você quiser ser. É a tua escolha. E se libertar desses conceitos muitas vezes é mais difícil. Muito mais difícil do que se sentir bem dentro de uma religião. Às vezes você sabe qual é a tua religião, qual é o caminho que você quer seguir. Porque a todo momento você ouve o chamado do Deus, da deusa, os deuses, os mentores espirituais. A todo momento eles te chamam, eles te puxam. Às vezes você passa na frente do terreiro, o tambor toca, o teu coração vai lá na garganta. Às vezes você vai no centro espírita, ouve uma palavra e teu coração se alegra. Você vai no culto e você se enche de alegria. Você vai na missa e você se sente bem. Você participa de um coven de bruxaria, de um grupo de magia, de uma fraternidade mística, esotérica, e você está em casa. E isso é bom, mas o difícil às vezes é se libertar. Ah, mas o que minha mãe vai dizer? O que meu pai, minha tia, irmão, vizinha, o que o cachorro, o que o gato vão dizer? Você precisa se libertar em primeiro lugar. Primeira coisa. Quer descobrir tua religiosidade, tua espiritualidade em plenitude? Se liberta dos teus conceitos. Te despe totalmente
teus conceitos, dessas crenças que limitam a tua vida, crenças limitantes. Tire elas para bem longe de você. E aí eu tenho certeza que o teu despertar vai acontecer naturalmente. E sim, como uma lótus, como uma flor, como uma árvore, como uma fruta, você vai desabrochar, você vai frutificar, você vai crescer, você vai evoluir e você vai ver a tua vida mudar. Lembra que eu disse no início? A religião que é a tua tem que promover mudanças na tua vida. Aí você vai mudar, você vai sentir, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você está diferente. Ah, sim, porque você renasceu, porque você despertou. É um conselho bem prático e é bem simples. E espero que você possa compreender. E eu de verdade desejo a você que a partir de hoje você se liberte dessas crenças limitantes que te prendem, que te arraigam, que te mantêm nesse lugar. Procura no YouTube. Tem diversas meditações guiadas, diversos vídeos, até hipnóticos guiados para você se libertar das crenças limitantes. Mas seja você mesmo. Assuma-se da maneira que você é. Nós vivemos uma sociedade preconceituosa, sim, em pleno século XXI. Mas não importa. Viva quem você é. Ouse, arrisque. Busque a tua felicidade. E seja feliz espiritualmente e religiosamente falando também. Posso te afirmar, 70% da tua vida depende da tua espiritualidade. Se você não tiver sucesso, às vezes, financeiro, você pode ser feliz, sim, religiosamente e espiritualmente. Mas se você não for feliz espiritualmente, religiosamente, dificilmente o dinheiro vai te fazer feliz, a família vai te fazer feliz, os amigos vão te fazer feliz. Vai sempre ter um vazio aí dentro. Não importa como você vai preencher, na religião que você vai preencher, mas preencha, é um conselho que eu te dou. Espero ter ajudado e espero que você continue acompanhando o nosso trabalho. Te peço, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa ali os sininhos das notificações para que você fique por dentro de cada vídeo que for lançado, tá? Não se esquece disso. Faça parte da nossa comunidade. Te convido também a fazer parte do GES, nosso grupo de estudos sistemáticos. Você vai aprender muito, eu tenho certeza. Isso pode te ajudar no teu despertar também, se for assim o seu desejo. Curte o nosso vídeo, compartilhe com os teus amigos, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Faça presente. E qualquer dúvida, pode nos chamar. Nós estamos à disposição para te ajudar e te orientar no que for necessário. Gratidão pela tua presença. Te desejo tudo de bom e de melhor. Que os nossos mentores, que os nossos guias estejam a cada momento presentes na tua vida. E eu te desejo um despertar maravilhoso, iluminado e abençoado. Márcio Lohan, para o canal Fraternidade Mística Chama Sagrada.